pessoal, tudo bem? Hoje, especificamente, eu queria só fazer uma breve explanação, reforçando uma campanha que nós estamos vivenciando nesse mês da Sociedade Brasileira de Urologia, juntamente com as regionais de cada estado. E que campanha é essa? Já é meio que sedimentado isso, né, cada sociedade, né, cria cores específicas para os meses, como a gente sabe que a mais famosa aí, de uma forma geral, é o Novembro Azul. Mas esse mês criou-se a ideia do Abril Lilás, com a intenção, mais uma vez educativa, para a população leiga em geral, da prevenção e do tratamento precoce do câncer de testículo. O câncer de testículo, apesar de ser uma doença que é relativamente rara, tem uma prevalência no mundo em torno de 1 a 2% dos homens, obviamente dos homens, né? Porque para ser de testículo tem que ser em homem, e homem, biologicamente, é aquele que tem testículo. O câncer de testículo, apesar de ser, como eu disse, uma doença relativamente rara, 1 a 2% da população masculina no mundo, é uma doença extremamente grave. A faixa etária que o tumor de testículo acomete é quase que 95% dos pacientes acometidos estão entre 15, 30, 35 anos. Para vocês terem uma ideia, apesar de ser uma doença relativamente rara, é o tumor sólido mais comum na população masculina jovem, em todo mundo. Imagina bem, então você tem homens jovens em idade de formação pessoal, início da fase produtiva para a sociedade, para si mesmo como um todo, e que são acometidos por uma doença, uma neoplasia, que é extremamente grave por si só como doença. E é um tumor que hoje, com tudo que se tem da evolução dos tratamentos, tanto cirúrgicos quanto associação com tratamentos clínicos que se dividem em 2 grupos principalmente, que é a radioterapia e a quimioterapia, os índices de cura são muito elevados, desde que esses pacientes sejam pegos em fases em que se pode ter opções de tratamento, né? Então, mais uma vez, reforçando aqui nesse Abril Lilás, que é uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia, fica aqui o reforço da prevenção para o câncer de testículo. O câncer de testículo é uma doença que tem, por ser o testículo um órgão do ser humano plenamente com capacidade de produzir células sexual, né, células germinativas, os tumores, em geral, causam atividade que é relacionada com a genética. Porque às vezes os pacientes perguntam, doutor, tem fator de risco? Existem fatores de risco, mas principalmente é a tendência genética mesmo da pessoa. Então, os 4 fatores de risco principais são o fator hereditário, se ele tem na família um parente de primeiro, segundo grau, aumenta a chance. A própria incidência de um tumor prévio no paciente, ou seja, o paciente, né, dentro de condições normais, ele tem 2 testículos. Se ele já teve um tumor de testículo, ele aumenta a chance dele ter um tumor depois, no outro testículo. E pacientes com quadros de infertilidade de origem, né, de produção de células de espermatozoide via testicular, porque tem outras causas de infertilidade, né? Então, pacientes inférteis têm mais chance de ter tumor de testículo. Isso é bem mais amplo, porque disso existem vários estudos em cima. Uma hora, se quiserem entrar em contato via minhas redes sociais, Instagram, eu posso explicar. E o outro fator de risco é a criptorquidia. Criptorquidia é um estado onde o menino nasce com o testículo que não está completamente na bolsa. Na bolsa escrotal. Isso é muito importante, porque apesar de ser extremamente divulgado, a gente pega, vez por outra, pacientes que buscam, hoje o paciente busca muita informação, seja via rede social, seja perguntando, né, tem mais acesso à classe médica, mas ainda assim, mesmo em lugares com bom acesso aos serviços médicos, você pega pacientes que chegam com orientação, não só porque buscou informação errada, como às vezes, no local errado, como às vezes buscou no local certo com colegas médicos, mas que são completamente mal orientados. A gente tem que realmente ser claro com isso. Então, eu posso citar muito bem, que é muito vivo isso, porque foi agora, nessa estada minha aqui no Naí, não tem nem 5 dias isso, eu peguei um paciente extremamente diferenciado, uma pessoa bem lúcida, um homem jovem, 19 anos, em que ele tem uma criptorquidia, que é esse testículo que não desceu para a bolsa. Eu peço até já para reforçar, vocês acompanhem nossas redes sociais,
que eu vou estar explicando, colocando imagens, o que é uma criptorquidia. E esse paciente foi orientado por médicos há alguns anos, desde que ele nasceu, de nascença, ele tem um testículo do lado esquerdo que não desceu, foi orientado desde quando ele era criança, a família orientada pelos pediatras, e até recentemente por colegas cirurgiões, de que ele podia deixar esse testículo, é um testículo criptorquídeo, que ele chegava a palpar, dependendo do movimento que ele faz, ele palpa na região inguinal, aqui na virilha, mas ele é fora da bolsa. E foi orientado até por colegas médicos que ele não necessitava fazer o tratamento cirúrgico. Ou seja, isso é um erro crasso, né? Então a cirurgia é necessária, se for na primeira infância, a gente tenta colocar o testículo na bolsa escrotal, e quando evolui, a chance desse paciente mesmo que está servindo aqui como exemplo, dele já ter esse testículo, como está fora da bolsa escrotal, ter atrofiado e perdido a função dele de produzir espermatozoide, é muito grande. Então provavelmente ele vai ser, eu vou operá-lo em breve, provavelmente a cirurgia dele vai ser a retirada desse testículo, para evitar que ele desenvolva um tumor ali e não esteja na bolsa e não seja visível ou palpável numa fase inicial. Tá bom? Então, novamente, reforço a campanha da Sociedade Brasileira de Urologia, nosso Abril Lilás, visando a prevenção dos tumores de testículo. Muito importante, como eu disse, a maior parte desses tumores é no homem jovem, entre 15, 30 e 35 anos. Mas é muito fato que a gente tem que frisar, muito importante, que não é porque essa faixa etária que mais ocorre que não vai ocorrer nas outras. Ou seja, no homem mais jovem com 15 anos e no homem acima dessa idade. Por exemplo, acima de 55, 60 anos, ocorre tumor de testículo, sendo ele não é dessas células já originárias diretamente do testículo, como eu disse, as células germinativas. O mais comum nessa faixa etária são tumores que se chamam de linfomas, são outros tipos de tumores relacionados com células do sangue, mas o mais comum é linfoma, ou seja, você pode ter um homem, já nos seus 60 anos ou mais, que palpa ali uma massa no testículo e tem que fazer a cirurgia mesmo, porque o linfoma, o tratamento é clínico, mas existem para os linfomas alguns locais que se chamam na medicina de santuários, que são assim, o tratamento clínico não afeta ele. Então, às vezes tem lesão linfomatosa no testículo que a quimioterapia não penetra bem, e o tratamento realmente é a retirada, é a cirurgia de retirada do testículo, que é a orquiectomia. Então é isso, eu queria reforçar essa campanha para que os homens se conheçam, palpem seus corpos, as mães tenham essa orientação de ver que o filho, ela está sempre fazendo a higiene, palpando o filho, viu que não tem o testículo na bolsa, procure o médico, questione, vá no urologista, porque é muito importante isso. E assim como as crianças, as mães olhando, o adulto jovem está sempre se palpando, e o homem mais velho, né, tem essa questão da prevenção da próstata, do câncer de próstata, mas também conhecer seu corpo e ver se teve alguma mudança, procurar o especialista, o urologista. Tudo bem? Abraço, muito obrigado e fica o reforço da campanha aí. E sigam aí nas redes sociais, porque eu vou começar a colocar imagens explicando o que é uma criptorquidia, o que é o aspecto de um tumor de testículo, e a gente vai elucidando melhor. Abraço, tudo de bom.